Colégio Brasil Supletivo, concurso e pré-vestibular. Se o que você procura é aprender sem decorar, ótimos professores, ensino e descontração. Colégio Brasil é a solução. Terceiro piso do Praça Shopping Tubarão. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Alto Posto do Cão. Possui combustíveis de qualidade direto da Petrobras. Serviço de troca de óleo e lavação. Loja de conveniência e ambiente climatizado. O melhor lugar para abastecer é aqui. Bairro Fábio Silva, em Tubarão. Venha para o Alto Posto do Cão. Entre com tudo no mundo da velocidade. Convide seus amigos e desfile talento nas pistas do Farol Kart. Terceiro piso do Farol Shopping em Tubarão. Diversão para todas as idades. Baterias com até 8 participantes. Cronometragem, circuito totalmente coberto. Comece a semana com o pé direito. Segundas-feiras, preços especiais para você. Informações 3628-1001. Faça sua reserva e entre no mundo da velocidade com o Farol Kart. MG Eventos apresenta Primeira Portal Music Beats, a festa. No palco, Grupo Fissura, Noite eu vou ser Beto Fernandes e banda, Vitor e Gabriel, Caso Complicado, Entre Elas e Sedução, Nas Picapes, Saxon House, Burnout Project, no Pátio da Marauê, início às 14 horas, dia 17 de outubro. Não percam, Portal Music Beats. E é isso aí, estamos de volta com o Unisul TV Esporte. O assunto agora é o futebol profissional, Campeonato Catarinense 2009. E se a notícia bombástica dessa semana era o cancelamento do jogo Concórdia e Juventus, ontem mais um fato mexeu com as estruturas do futebol de Santa Catarina. Porto e Imbituba também foi cancelado pela federação. O motivo seria o atleta Erivelton Aragão, da equipe do Porto, não ter condições pelo mesmo problema de cartões que o jogador do Concórdia. E ontem Imbituba e Porto estavam em campo e foram avisados em cima do laço. Estava em campo, né? O Porto, o Imbituba, o Porto, as duas equipes foram avisadas do problema em cima da hora. Cerca aí de uma hora antes do jogo, os dirigentes do Imbituba foram informados aí da situação. Dos do Porto também, os dirigentes do Porto também ficaram surpresos, né? Claro, na contabilidade deles a situação estava correta e aí a situação para tudo, né? Nenhum jogo evolui, o que tudo na vida acho que tem seu lado bom, né? Se a gente buscar bem no fundo a gente vai achar, a gente vai ver que não vai ter time adiantando os jogos no quadrangular. Depois, se o Porto não acha esse problema entre Porto e Imbituba, o Porto vai fazer um jogo hoje, teria feito um jogo ontem, um jogo no domingo, estaria lá com 2 jogos. Esse Luz, quando começasse a jogar, estaria correndo atrás e já sabendo os resultados. Então, fica para amanhã. Amanhã vai se definir as duas equipes do quadrangular. Mas pelo que a gente andou acompanhando, conversando com o pessoal da federação, a tendência é de que tanto o Concórdia quanto o Porto sejam punidos. Só que daí tem uma outra questão, né? Porque se o Porto for punido só 6 pontos, ele ainda fica no quadrangular. Ele cai para o segundo lugar do índice técnico, mas classifica. Se perder 12, se ele for considerado punido, né? For considerado culpado. Nos 2 jogos que o Porto fez... Você precisa lembrar que é 6 pontos por jogo disputado. São 6 pontos por jogo. Mais de um jogo. São 6 pontos por jogo. A questão que vai pegar é o seguinte, a federação pode considerar que o jogador fica suspenso só naquele jogo inicialmente determinado. Então, o atleta Erivelton, ele tomou o 3º cartão amarelo dele na 7ª rodada do retorno. A federação pode considerar que ele estava suspenso na 8ª, punir o clube com 6 pontos, mas entender que na 9ª ele já está liberado. Ou a federação pode entender que o atleta estava suspenso na 8ª, não cumpriu, fica suspenso na 9ª, continua suspenso na 9ª. Aí, se o clube for punido com relação aos 2 jogos, perde 12 pontos e aí está eliminado. Então pode sobrar até para o Camboriú, que liberou seus jogadores, né? Os jogadores do Camboriú já foram todos embora, não estão mais na cidade, agora o clube deve estar tentando buscar de volta, mas existe a possibilidade de até o Camboriú entrar. Tá certo. Mesmo sem a confirmação de que o Ercílio Luz vai mesmo disputar o quadrangular final
No Campeonato Catarinense, o técnico Arnaldo Lira continua trabalhando com os jogadores visando o próximo confronto, que seria com o Juventus ou com o Imbituba. O jogo ainda não tem data marcada, mas o que se percebe é que todos estão comprometidos a aproveitar ao máximo esta segunda chance. A bola que estava ali parada porque os treinamentos não iriam mais acontecer, volta para o meio do campo. São os trabalhos no estádio Aníbal Costa que indicam novos tempos para o Hercílio Luz. Não há jogador que esconda a felicidade da conquista desta possível segunda chance. É a esperança que se renova. A oportunidade para o time tubaronense mostrar que é possível sim fazer diferente neste quadrangular final, caso o Tribunal de Justiça Desportiva comprove as denúncias feitas pelo clube ao Concórdia. Acho que essa notícia veio muito boa hora, né? Acho que agora começou se confirmando, começa um novo campeonato e a gente está começando os treinos ontem, todo mundo focado, confiante nesses 6 jogos restantes aí. Acho que nós temos que entrar aquele espírito que nós entramos contra o Imbituba no último jogo, entrar aquele espírito de garra, buscando a vitória. Na tarde desta quarta-feira mesmo, o time fez um coletivo em preparação ao possível confronto com o Juventus, ainda sem data marcada, mas que possivelmente será realizado no início da próxima semana. Até mesmo nas arquibancadas, alguns torcedores demonstravam curiosidade sobre o que pode mudar daqui para frente. Como a situação tende a ser diferente desta vez, aos jogadores o técnico Arnaldo Lira pede que a individualidade seja a principal característica dessa equipe. Eu sempre costumo falar nas preleções minhas que quando um Kaká dribla 3, 4 jogadores e faz o gol, aquilo não é treinado não, aquilo é individualidade. E é isso que nós precisamos colocar em jogo também. Se depender dos jogadores, essa nova oportunidade será bem aproveitada. Que o diga Renato. Nosso papel do atacante é fazer gol, né? E tenho também a felicidade de nos jogos estar marcando, mas sabemos que tem que melhorar todo mundo e, lógico, se tiver oportunidade, vou procurar fazer. Tá, então a equipe do Hercílio Luz voltando aos treinamentos, se preparando, esperando e aguardando o julgamento de amanhã da federação. O Hercílio com muitas chances, olha, 99% de chance de voltar dificilmente. O Porto ou a equipe do Concórdia não percam pontos nesse julgamento. E tem muita gente falando, comentando a questão de tapetão, historinha para boi dormir, né? Escalou o jogador errado, não cumpriu o regulamento, tem que ser punido mesmo, senão vira bagunça. Então, Matheus. A chance do Hercílio é muito grande, porque o caso do Concórdia ele é mais claro, e o Concórdia perdendo até se fosse 1 ponto, o Concórdia já estaria eliminado, porque o Hercílio Luz perdeu a vaga para o Concórdia no número de vitórias. Então, ainda que a punição seja só de 6 pontos, para o Hercílio Luz já é suficiente. Então, é praticamente certo que o Hercílio Luz estará no quadrangular. A questão que vai pegar é se vai o Camboriú ou o Porto. E a questão é essa mesmo, escalar jogador com 3 cartões amarelos é de um amadorismo sem tamanho, né? Você precisa fazer o controle. A gente estava comentando aqui no intervalo. Acho até que seria mais coerente que a própria federação fizesse esse controle, disponibilizasse para todo mundo. Olha, jogador fulano de tal levou cartão amarelo ontem, é o segundo, está pendurado. Tivesse lá no site dela uma relação de jogadores, como faz, por exemplo, a Liga. São jogadores não habilitados a jogarem no jogo seguinte, podia deixar uma coisa até mais simples. A gente vê, por exemplo, a Liga Futsal, Federação Gaúcha, todo mundo faz esse controle, entrega, e aí, enfim, cabe ao clube conferir também, né? Caberia conferir, até que a federação também pode fazer uma contagem errada, mas teria um norte, né? Um lugar onde para você bater as informações. Agora, isso é uma discussão e que acredito até que deva ser aplicada para as próximas competições. Só que nesse campeonato atual não tem isso, o clube tem que controlar, né? E tem que saber quantos cartões tem o seu jogador. Se falhou... cada um defendeu o seu interesse nessa história toda, né? É claro, eu tive conversando com alguns dirigentes do Hercílio Luz e um deles argumentou. O Hercílio Luz trouxe o João Neto, aquele atacante que jogou no Bahia, jogou no Ceará, jogou em várias equipes, certamente daria um ganho de qualidade muito grande para a equipe. Só que ele viu que a situação seria complicada, para aquela questão do número de transferências interestaduais, poderia buscar na justiça uma liminar, alguma coisa. Preferiu não correr o risco. Então, o Hercílio Luz também poderia ter botado o jogador para jogar, vencido algumas partidas a mais, ter somado alguns pontos a mais. Se fosse eliminado hoje, estaria reclamando. Não, o regulamento é assim. Então acho que se os times escalaram jogadores suspensos, tem que ser punidos, não tem jeito. Bem lembrado, Matheus, esse caso aí, bem lembrado, aconteceu ainda já nesse campeonato catarinense da divisão especial.
A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre triatlo e também as informações do futsal da Unisul. Hoje tem jogo no Salgadão.